Olá, muito boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais. Está estreando hoje a nossa TV AMZ e também o programa Progresso Mineral. O objetivo nosso é trazer esse debate para a comunidade. E hoje recebemos com muito carinho o nosso amigo Roberto Soares, que é o âncora do programa da Abramp, o Progresso Mineral, a quem eu já dou logo boa noite. Boa noite, Beto. Muito boa noite. Obrigado, Jefferson. Olha, nós vamos lidar com um assunto muito interessante. Graças a Deus, chegou o momento, Jefferson, de falarmos sobre o garimpo. E nós vamos falar desse personagem que muitas vezes ele não é compreendido. Muitas vezes ele é compreendido como um indígena ou como um até talvez extraterrestre. Mas, porém, o garimpeiro ele é o elemento viável para a sociedade e precisamos esclarecer qual é essa atividade dele, porque com certeza está no nosso sangue, está na nossa economia e, fundamentalmente, está na nossa liberdade econômica, Jefferson. Maravilha, né, Beto? Hoje é uma noite de congraçamento para a gente, né, que faz comunicação. É a estreia da TV AMZ, que é a mãe de vários programas que em breve estarão no ar, através das redes sociais e através do próprio site da TV, porque nós vamos ter uma grade de 24 horas por dia, e essa grade vai trazer muita informação, muito entretenimento, muito debate, muita entrevista, muita coisa boa, muitos documentários, para que você conheça a realidade da nossa Amazônia. Né? Esse é o grande objetivo. Nós moramos aqui embaixo da maior floresta do mundo, e mais somos apartados aí por rios e montanhas, e às vezes o nosso discurso ele não encontra coadunância com outras pessoas que também moram na Amazônia. O objetivo maior do nosso canal é trazer, de fato, essa união, fazer com que os povos da Amazônia tenham essa interação através da cultura, através de um canal, e esse canal estreia hoje com esse programa capitaneado pelo Roberto Soares, que é a Abramp, né? Ele é o presidente da Abramp. Eu gostaria, Roberto, que você explicasse em sucintas palavras o que vem a ser a Abramp, qual é o objetivo da Abramp? O Jefferson, a Abramp é uma associação de metais preciosos, é a Associação Brasileira de Metais Preciosos, é uma associação nova. Ela surgiu exatamente com a necessidade de divulgar realmente o trabalho dessa atividade, dessa profissão, e mostrar os recursos que essa atividade traz para a nação e, fundamentalmente, conservar os direitos, buscar esclarecer os direitos da mineração. Porque no Brasil está muito confuso a questão do direito do garimpeiro. O que nós temos muito claro, Jefferson, é que o Brasil é uma província mineral. O Brasil é um país, o Brasil com certeza é um país do extrativismo, né? E a Abramp, ela é a associação que observa esses vários trabalhadores, vários segmentos quanto a esse produto, desde o garimpo, as instituições financeiras, as indústrias de joias. Então, a Abramp visa trazer todas as necessidades desse esquema comercial, desse esquema empresarial e dessa Constituição que temos e do Estado da nossa República Brasileira para poder fazer essa compreensão, para fechar esta conta. Porque, a princípio, não está fechando a conta. Eu preciso muito do seu questionamento jornalístico para que a gente possa esclarecer isso. Olha, você falou de direitos, Roberto, e é com muita honra que a gente vai chamar aqui para participar desse nosso bate-papo o doutor Marvulli, um advogado bastante conceituado aqui na região norte do Brasil e que já milita há muito tempo na defesa do direito mineral,
na defesa do direito do garimpeiro, conhece, é um conhecedor profundo da pauta, e hoje nós recebemos ele para participar dessa estreia da TVMZ e também do programa da Abramp. Então, eu gostaria de convidar o doutor Marvulli para que ele possa entrar na sala com a gente e já, obviamente, falta liberar o microfone, doutor Marvulli, lógico, já dar boa noite, seja muito bem-vindo, doutor Marvulli, ao nosso programa. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. O Roberto Soares ele trouxe aqui um questionamento bastante interessante, doutor. Essa questão do direito do garimpeiro parece que não é muito bem visto. Primeiro que nós temos uma visão muito clara que a própria sociedade acha que o garimpeiro ele é um bandido, ele é um miliciano, ele é um invasor. Se perdeu a ideia de quem é essa personagem na economia brasileira. E muito mais, fundamentalmente, aqui na região norte do Brasil, onde estão talvez encravados os maiores garimpos da América Latina. E eu passo a palavra para o senhor. Boa noite, seja bem-vindo. Com muita honra, Jefferson Fácil. Muito obrigado pelo convite. Roberto, muito obrigado em especial. Sinto-me extremamente honrado aqui pelo convite, né? Muito obrigado pela deferência, muito honrado mesmo. Jefferson, meu querido, né? Infelizmente nós vivemos uma onda difamatória contra o setor produtivo do Brasil e em especial na Amazônia. Então, o setor produtivo também da mineração, e mineração, né, Roberto? A gente conversou bastante mineração. Garimpo também é mineração, mas é a pequena mineração, ou a média mineração, é artesanal, individual ou por cooperativa, mas faz parte da mineração, né? Então, a mineração é estratégica para o desenvolvimento nacional, é de interesse nacional, de interesse público, é uma questão estratégica à indústria minerária. E a mineração e também a garimpagem tem uma lei federal que ela vige há 13 anos, inclusive, que é de 2008, né, que é a lei federal, que é o Estatuto do Garimpeiro, que ele dá direitos e obrigações e uma série de indicativos, inclusive de política pública, que inclusive o governo federal vem nos devendo, né, gente? O esclarecimento, né? Um esclarecimento. No nosso primeiro Código Mineral, tá? Nós tínhamos previsto uma opressão de tal forma com o garimpeiro? O garimpeiro, regra geral, existe um preconceito, existe. Eu entendo que nós temos a legislação que dá direitos, mas ela precisa de avanços, né? E a própria atividade de mineração do garimpo, ela tem que se adequar aos princípios modernos ambientais, sociais e de governança ou gestão, que são os princípios ASG, né? Então, a mineração sustentável, limpa, clean, ou green, verde, ela tem que ser implementada com inovação tecnológica, inclusive. E é isso que a Associação Abramp, nós que militamos no meio, né, nós advogamos que a mineração tem que se adequar às normas ambientais, tem que ser limpa, tem que ser verde, e nós temos que ter inovação tecnológica, e a Abramp, e nós todos que militamos, e você também, né, Jefferson, que é um grande conhecedor da região amazônica, da nossa realidade. Eu sei que você conhece os nossos garimpos aqui da região, que inclusive tem que ser entendido, meus queridos, né, e a gente conversou isso bastante, como população tradicional amazônica. O garimpeiro na Amazônia, ele tem que ser entendido como população tradicional. Eu vejo que na atual conjuntura nós temos uma dificuldade de trabalho, um índice de desemprego absurdo. E temos grandes trabalhos a serem executados nessa área extensa que é o Brasil. A mineração, ela resolve o problema do desemprego, com toda certeza. Toda região onde houver um bom trabalho lá, com as licenças adequadas e tendo respeito ao garimpeiro, vá nessa região para ver se você encontra um desempregado. Não vai ter ninguém desempregado. O engraxate vai ter o trabalho dele,
a senhora de casa, a cozinheira vai ter o trabalho dela, a lavadeira vai ter o trabalho, não vai ter ninguém desempregado. O taxista vai ter o trabalho dele, o pintor vai ter, o construtor vai ter, ninguém vai ficar desempregado. Vá numa região onde o garimpo acontece para ver se você traz um desempregado de lá de dentro. Não traz ninguém. Então, a situação que estamos vivendo, esse contraste econômico de miséria, de falta de trabalho que estamos tendo aqui no Brasil, a mineração com certeza tem como resolver o assunto. Porque a mineração é água, é areia, é cimento, é prata, é ouro, é ferro, é manganês, enfim, é uma infinidade de produtos que nós precisamos aprender a explorar com tecnologia e de uma forma que tenhamos proveito desse mercado. O que não podemos é admitir que a falta do conhecimento de alguns técnicos ou a dificuldade que os técnicos encontrarem para acessar ao trabalho, para nos dar acesso a essa riqueza, que venha nos impedir. O que precisamos fazer é esclarecer melhor isso, mostrar a nossa vontade, mostrar que temos a solução, que sabemos resolver, e aí trabalharmos em conjunto, unidos com a ANM e com todos os técnicos. Para isso, fundamentalmente, é importante que o técnico respeite o empírico, não com metralhadoras, não com facões, não como se fossem marginais. O técnico precisa respeitar o empírico, porque se ele é técnico, porque o empírico o colocou lá. E o empírico tem que respeitar o técnico, porque foi ele próprio que precisou do aprimoramento científico da situação. A pessoa, para se tornar empresário na área da mineração, é a partir de um requerimento. E, de fato, antes disso, a pessoa acaba não tendo compromisso mesmo, nem com a área e nem com nada. Mas eu gostaria de voltar para o Arthur. A partir deste requerimento, Arthur, a pessoa se habilita a ser um empresário na área da mineração. E, a partir daí, existe a possibilidade dele ter esse planejamento melhor? É a partir deste requerimento? Com certeza. É uma nova etapa. A partir que ele consegue um requerimento, dá no nome dele e sabe que tem a responsabilidade dele, já começa uma etapa que envolve um custo um pouco maior. Mas se ele tiver uma visão empresarial do negócio, ele vê que é um negócio que é aparentemente difícil, mas é tão fácil quanto qualquer outro negócio, difícil como qualquer outro negócio. Muito parecido com empresas de extração de brita, de areia. Eles enxergam a questão como uma questão empresarial. O que é? Ela saber que ela vai ter que, sempre do que ela produzir, ela tem que guardar uma parte para a recuperação de água degradada. Ela precisa saber que tem um custo de impostos, que apesar de tudo, os impostos sobre a mineração não são... O Brasil, nesse sentido, não é ruim. Os impostos sobre a mineração são aceitáveis comparado com outros países. Mas o que aparece? Tem um requerimento. A partir daí, ela precisa de um... Posso estar enganado, mas ela precisa apresentar a licença de instalação e licença prévia. Ou seja, ela vai fazer um projeto e ela tem que apresentar esse projeto onde a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, ou se for numa área federal, para o IBAMA ou para o ICMBio, que vai apresentar o seu projeto. Eles, aprovando o projeto, autoriza a licença de instalação e a licença prévia, que é onde você vai montar a sua infraestrutura. Depois disso, você vai e informa para o órgão ambiental que concluiu. A minha estrutura está pronta, estou querendo iniciar o projeto. Aí você vai apresentar, aí eles vão fazer a vistoria logo. Aprovado a instalação, eles te dão a licença de operação, que chama LO, né? E a partir daí você vai apresentar a ANM, né? E a ANM logo em seguida libera o início das suas atividades. Esse tempo realmente acaba ficando às vezes moroso pelo custo de executar isso tudo, mas é possível sim, sendo em áreas que não envolve preservação federal. E aí isso é o grande problema. O norte do Mato Grosso, boa parte é preservação federal. Muito mais demorado. Essa questão eu gostaria de ver com você, Marrone, porque o fato de colocar
O garimpeiro, então, nisso, estraga todo... Porque é permissão de lavra garimpeira. O fato de colocar garimpeiro aí discrimina a classe, será? Olha que interessante. Eu gostaria de ouvir aqui o nosso convidado aí, o Eduardo, até também sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um assunto que interessa, né, a todos, e nós temos que dividir realmente, né, a opinião de todos, não só a opinião, o esclarecimento, né, de todos, porque, na verdade, nós estamos fazendo aqui um trabalho, como diz o doutor Marguri aí, nós estamos tomando providência realmente para organizar a nossa classe e tomarmos força, adquirirmos realmente força. E você é muito bem-vindo, tá bom? E, por favor, tenha a palavra. Boa noite a todos novamente. Assim, é uma satisfação muito grande participar, porque a gente está vendo que é um movimento que já era para ter surgido há muito tempo, da parte mineral. É um movimento que já era para ter surgido há mais tempo. Por quê? Porque tem muita gente que não tem essa informação que está sendo passada agora aí, né? Como o doutor falou agora aí, esse novo decreto ficou, as PLGs ficaram fora, né? Houve, será, a ANM foi omissa nisso? Será que foi de propósito? Não sabemos, né? Então, assim, aqui no Amapá, por exemplo, em relação às cooperativas, o que está acontecendo? Duas cooperativas aí foram suspensas, a parte de funcionamento das cooperativas. Por quê? Porque alegaram que estava fora do... Tinham alguns propósitos, tipo assim, que estavam fora das conformidades. Só que nunca foi cobrado isso. Então, assim, o que eu vejo? Ao invés de chegar logo e proibir, você deveria primeiro advertir. Olha, toma essas providências, que está faltando isso aqui para vocês, porque vocês estão há muito tempo e nunca tomaram providência, né? Então, foram lá e o que fizeram? Suspenderam o direito de trabalho, né? A licença operacional. E o que eu vi assim? Eu vi agora, recentemente, aconteceu um problema com a mineradora ali, que vazou cianeto no rio, uma mortandade de peixe toda, tá? E por esse motivo, eles não suspenderam o direito minerário da mineradora, eles deram uma multa. Então, o que eu estou vendo? Que a parte aqui do meio ambiente aqui tem 2 pesos e 2 medidas. Porque a classe garimpeira e cooperativa, eles suspenderam de imediato o serviço, enquanto que da mineradora, que teve um problema muito sério no Estado, não foi suspenso o direito minerário, sabe? Então, assim, coisas que acontecem que se nós tivéssemos mais organizado, isso não aconteceria, entendeu? É um negócio, assim, sabe, fora do contexto. Eu acho que é fora do contexto, porque se a cooperativa não causou dano nenhum ao meio ambiente, tá? Eles foram lá, a ideia deles foi lá que parece que tinha uma barragem, que agora tem que ser cadastrado na ANM, tem que ter assinatura do engenheiro, porque antes sabe que aqui não tinha nada disso, né? Então, vamos lá, as coisas vão engrenando, beleza, vamos engrenar, o certo, fazer o certo. Mas não é chegar e suspender o direito operacional. Eu acho que deveria ter sido advertido, ter dado um prazo, olha, vocês vão ter um prazo de tanto tempo para vocês entrarem, organizarem do jeito que nós estamos precisando, que sejam feitos, né, a normalidade. Mas não, chegaram lá, notificaram, já multaram e suspenderam a licença operacional. 60 dias depois, acontece o problema na mineradora aqui, que vazou o cianeto no rio, eles foram lá, só multaram e a mineradora continua trabalhando, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que isso é uma coisa que nós, unidos, aqui a classe garimpeira, que como diz, foi a classe esquecida mesmo, né? Tinha que se unir em relação a isso, porque estão dando direito para a mineradora. E por que para a cooperativa o direito também não pode ser igual, né? Então, assim, é uma coisa, doutor, que a gente, sabe, fica sem entender. Verdade. É verdade. Nesse caso em concreto ali do Vila Nova, que o senhor está falando do caso do Vila Nova, né? Eu, inclusive, estudei o assunto semana passada, estive a semana toda estudando o assunto, né? Existem 19 pendências lá da cooperativa, mas verdadeiramente são 2 pesos e 2 medidas, porque o crime ambiental da mina Tucano foi gravíssimo, né? É uma empresa internacional canadense, investidor canadense, é a Great Panther Mining, e verdadeiramente eu entendo que são 2 pesos e 2 medidas, comparando com a Copgavin, que é o Vila Nova, que inclusive nós conquistamos na Justiça Federal em 2009.
né, e é uma perseguição, não tenha dúvida, infelizmente, são dois pesos, duas medidas, e o grande minerador no Brasil é favorecido. Agora há pouco eu acabei de conversar com o pessoal de Serra Pelada, inclusive eu disse que estaríamos nessa live, nesse programa. Mando um abraço lá para o Antônio, para o Almir, para o pessoal todo lá da região de Serra Pelada, das 8 cooperativas de Serra Pelada também, da região de Serra Pelada. Um abraço para os nossos irmãos lá. E verdadeiramente eles me relataram lá o seguinte, que eles estão com um problema sério lá, que é a Vale, na verdade, a Vale do Rio Doce, a grande mineração, ela faz o que quer no Brasil, essa é a verdade. E tem a anuência do Ministério Público, federal, estadual, muitas vezes, em geral, do Executivo e do Legislativo. Doutor Marvoli, aí vai um assunto aí. Doutor Marvoli, vai um assunto muito interessante aí que você está falando, que nós temos uma cobrança muito séria a fazer, porque durante o tempo da Serra Pelada, foi a Caixa Econômica, né, que efetuou toda a aquisição de todo o minério lá dentro. Então, lá tem paládio, tem prata, tem cobre, tem uma série de minérios agregados, né, e que nós não tivemos uma satisfação de nada disso, nós não tivemos satisfação do volume comprado, e hoje Serra Pelada está lá entregue às traças, como você mesmo está dizendo, e quem mais se beneficiou disso foi quem comprou de forma de análise e tudo mais, tudo questionável, certo? Então, acho que existe uma grande responsabilidade, sim, da Caixa Econômica lá. A lei federal que trata do combate aos crimes ambientais é uma lei federal séria, né? E tem um regulamento que é um decreto federal, né, que é editado pelo Poder Executivo, né? É de 2008, é um decreto de 2008, e é esse decreto que o IBAMA, que as autoridades têm se valido para destruir e queimar equipamentos em especial de mineração. Bem, há um tempo atrás, nós estivemos aí no Pará, o ano passado, e nós, inclusive, fizemos um documento para uma cooperativa indigenista que gostaria de trabalhar com mineração, que inclusive também está lá no... É uma outra pauta, hein, Roberto? O projeto de lei 191, que trata de mineração em terra indígena. E eu conheci lá o pessoal dos Caiapós e fizemos um documento lá. Esse documento foi levado para Brasília naquela ocasião pelo deputado Passarinho, do Pará, e lá estiveram reunidos em Brasília o Ricardo Salles, que estava à frente do Ministério do Meio Ambiente, o Albuquerque, ministro das Minas e Energia, o Ramos, do gabinete da Casa Civil da Presidência da República. Foi levado esse assunto a conhecimento, então, a alta esfera do governo, do Poder Executivo, e uma sugestão que nós colocamos ali foi a revisão do decreto federal, que basta o Poder Executivo editar um novo decreto, né, vedando essa Constituição liminar sem direito de defesa, como tem acontecido, e destruindo patrimônios que são importantes não só para os particulares, mas patrimônio que muitas das vezes, se fosse constrito pela União Federal, pelo Estado, pela União Federal, poderia ser doado para prefeituras. Eu sou sabedor que existe no Congresso Nacional 7 projetos tentando revisar a própria lei e, no caso, aí o decreto, né? Mas o que eu vejo, infelizmente, é por parte do governo federal um abandono aí do assunto, uma desídia do assunto. Essa é a verdade, é uma crítica séria que fazemos, né? Inclusive, o pequeno minerador, o garimpeiro, não tem sido tratado com bons olhos pelo governo federal nessa gestão também. Essa é a verdade. Faço essa crítica aqui, porque a gente está vendo aí todo mundo tendo as máquinas aí destruídas, e muita gente, inclusive de boa fé, por exemplo, um sujeito que aluga uma máquina para um terceiro, está tendo a sua máquina destruída injustamente. E os municípios onde tem essas atividades ilegais, onde as autoridades têm atuado, são municípios, regra geral, pobres, que poderiam ter esse maquinário, que são, muitas vezes são escavadeiras hidráulicas, são escavadeiras caras, na casa de R$1 milhão, que seriam de bastante validade para os pequenos municípios, por ocasião de uma apreensão ou da perda do equipamento para a União. Então, a gente vê que o decreto é um decreto bastante drástico, é um simples decreto de 2008, é do governo Lula, inclusive, de passagem, né?
e ele regulamenta a lei federal de 98, que trata também dos crimes ambientais. Mas é um decreto que é passível simplesmente de uma revisão, né? Basta uma revisão, basta o Poder Executivo reeditar o decreto, revisar o decreto e vedar essa destruição sumária, que é injusta, né? E não tem razão de ser. Alguém poderia dizer, esse decreto se queima para ter uma punição didática, vamos dizer assim, para ser exemplar. Mas isso não é razão de ser. A gente vê que realmente é um patrimônio caro, que é destruído sumariamente e poderia estar sendo destinado, no caso de perdimento, para um município, por exemplo. Então, é uma norma que a gente entende que tem que ser revista, sim, e essa é a nossa opinião. Doutora Luciane, essa questão mineral no Brasil, ela, como bem disse o doutor Marvulha, ela tem uma complexidade muito alta, muito forte, né? O que é que falta ao seu ponto de vista, doutora Luciane, para que isso se descomplique? A legislação ela é muito rígida, ou a legislação ela não está sendo interpretada do jeito que tem que ser interpretada, ou a própria legislação foi feita para barrar ou impedir o desenvolvimento do setor? Bem, Jefferson, eu coaduno totalmente com a sua ideia de que nós temos uma carência e uma deficiência muito grande com relação aos nossos parlamentares, por uma ideia e por uma legislação tão complexa como é a legislação mineral. Então, assim, o que inicialmente nós precisamos? União entre as classes, tanto a classe mineradora como a classe de aquisitores dos minérios, e nós precisamos de união, assim como o agronegócio se uniu, nós precisamos que a mineração também venha demonstrar as suas boas práticas e demonstrar de que a legislação ela não é complexa, porém o desenvolver e a aplicabilidade da legislação ela torna-se complexa. Por quê? Porque é algo que é muito visado pelo mundo. Olha, você, um jornalista, já havia confundido que o decreto e o acordo seriam as mesmas situações. Exato. Então, eu tiro pela experiência de que quem não está no ramo não tem a condição de interpretar o que realmente acontece no ramo mineral. E é isso que nós precisamos começar a mudar essa realidade. Ou seja, demonstrar que a legislação mineral ela é correta e ela é fácil de ser interpretada. Porém, nós precisamos de união dos setores para que nós possamos ter uma bancada mineral junto ao Congresso Nacional, que haja uma interpretação de forma clara e correta para a aplicabilidade do pequeno minerador, no pequeno minerador. Então, sem sombra de dúvidas, eu acredito que a PL 191, eu gostaria que o Dr. Marvulha até me corrigisse se eu estivesse errada, mas eu acho que a PL 191, ela vem de encontro àquilo que o senhor perguntou 3 vezes aqui na nossa live hoje. O que fazer? O que resolver? Como vamos combater isso? PL 191, eu não tenho sombra de dúvida disso. E, claro, uma união dos setores para que a gente possa ter a nossa bancada mineral. Assim, quando começarmos a ter voz dentro do parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, aí sim nós vamos começar a ter uma possibilidade de mudança. Até então, enquanto a nossa classe, falo nossa classe porque eu sou muito aguerrida, né, na defesa do ramo mineral. Enquanto a nossa classe ela não tiver uma representatividade maciça no governo federal, eu acredito que nós vamos ainda padecer, mas não desistir. Então, nós temos aí 17 cooperativas que já aglutinam em seu torno esse ribeirinho, esse trabalhador informal, essa pessoa que nasceu no garimpo, que viu seu pai, viu seu avô, viu seu bisavô, e está ensinando seu filho a essa atividade.
e me parece que a União não tem qualquer tipo de olhar para esse cidadão. Não há um trabalho de vamos capacitar. Eu acho que o Roberto foi muito feliz quando falou do treinamento dessa mão de obra. E aos poucos o que a gente vê é que a própria União vai fechando o cerco. Eu vi até uma reportagem que falava: a abertura da Renca vai vender a Amazônia para o estrangeiro. Eu acho que o Brasil, a União, porque tem muita burocracia. Do outro lado, nós temos, contra o artesanal, contra esse trabalhador artesanal, nós temos as grandes indústrias mecanizadas, que também não há, me parece, que uma orientação de como atuar, de como ajudar. A União, ela é muito boa em fiscalizar, ela é melhor ainda em punir, mas ela não é boa e falta muito em preparar esse cidadão, essa empresa, para que haja com essa responsabilidade. Eu queria ouvir a opinião do senhor a respeito disso. Jefferson, a gente tem um dos exemplos de cooperativa do Lourenço. São 130 anos explorando ali no Curimã, no rejeito, a gente pode dizer. E aí você viu em 2019, no ano retrasado, às vésperas do Natal, fecharam o garimpo. Quer dizer, houve uma ação do Ministério Público Federal, porque não foi cumprido o TAC, e a gente conseguiu, com os advogados da cooperativa, abrir, como diz um amigo, né? Graças a Deus, o desembargador era o desembargador Jesus, e ele deu autorização para que aquelas 7.000 pessoas pudessem voltar a minerar e ganhar o seu sustento. E agora, nesse ano, com os advogados da Cogal, de tudo, eles têm lá uma área de 8.000 hectares. Nós conseguimos da ANM dizer, a autorização para que eles explorassem agora, vão explorar, ter uma licença lá, tipo precário, mas 2 anos estão garantidos. E agora que vai se começar a explorar pela cooperativa o ouro do Lourenço. Antes era rejeito que estavam trabalhando. E lá a gente não ouve falar que foi isso, e é método tradicional. Dizer, não usa cianeto. Você vê uma empresa que está aqui explorando ouro, que é aqui em Pedra Branca, você viu que eles não têm controle, apesar de ser uma grande mineradora. Foram multados aí em 50 milhões de reais. Então a gente vai tentar fazer e criar mecanismos para que essas multas ambientais possam fortalecer os pequenos, as cooperativas. Nós vamos dar destino a essas multas, pode ter certeza, para que eles possam fortalecer essas cooperativas. E você sabe que eu tenho trabalhado para ajudar todas essas cooperativas. Eu entendo que a mineração ela é uma atividade econômica, certo? Viável para o Brasil, principalmente para o Amapá. Lá, Minas Gerais tem 800 municípios, tem 700 empresas minerando. Quer dizer, nós do Amapá não podemos ter as pequenas minerações com as cooperativas. Por quê? Que diferença tem de eles para nós, já que nós temos 73% de nossas áreas totalmente protegidas? Então, o que a gente quer buscar nessa reformulação, na responsabilização da flota, é isso. É fazer com que nós possamos fazer mineração dentro da flota, dentro da Flona. A Flona foi criada, é uma floresta nacional para manejo. Por que não pode identificar lá também os locais que já teve garimpo lá dentro? O garimpo do Capivara, está parado. E, senador, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Nós estamos trabalhando, nós estamos em pandemia. 2 anos, ninguém conseguiu sair de casa para falar nada, você não conseguia. Então, nós retomamos essa atividade agora. Aliás, essa atividade não. Essa necessidade de trabalhar isso. Quando nós retomamos, que começa uma reunião, ela começa a ser virtual. A gente não consegue avançar, porque todo mundo com medo. Voo cancelado.
E você não consegue avançar se não tiver uma equipe montada, que foi o que eu solicitei ao presidente Bolsonaro. Então, hoje já tem uma equipe montada de 11 ministérios dos técnicos, e nós vamos agregar os técnicos do Amapá, os técnicos do Pará, e vamos pedir para agregar também a Abramp, que nós precisamos dos seus conhecimentos, do conhecimento dos seus técnicos, para acompanhar. Mas, antes de tudo isso, no caso mineral, tem um detalhezinho: nós precisamos ter o decreto de abertura da renca, que nós estamos trabalhando, diminui a área da renca, quer dizer, diminui aí 30%, aliás, nós só ficamos com 30%, que é a parte sul, mais próxima do porto, próxima de Laranjal do Jari, de Monte Dourado, e aí sim, a partir daí nós teremos essa equipe que a gente já vai criar, e eu estou agora como titular da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, vou chamar para mim essa responsabilidade de criar essa comissão e essa discussão para que a gente possa ter audiências públicas para discutir isso. Eu entendo assim, não há como combater a pobreza na Amazônia pela raiz da demagogia e do discurso fácil, exilando nossas verdades e se aliando às causas que ignoram nossa pobreza e nossa cultura. Nós somos mais que natureza, somos gente, somos Amazônia e nós somos Brasil. Então, se não tiver discussão e incluir a gente da Amazônia como um todo, nós não vamos a lugar nenhum. Mas o primeiro passo na questão da renca é fazer com que o presidente assine um decreto abrindo 30% da renca, que é a parte que está desimpedida, como eu falei, os 200 e tantos mil hectares aí. Eu estou muito curioso, como muitas pessoas também estão muito curiosas, e eu também muito curioso, o que o senhor vê que trava o Amapá? Tendo tantas riquezas conforme temos, tendo tantas possibilidades conforme temos, o que trava o norte? Roberto, a política ambiental passada. Nós vamos aí falar que não, que se preservar tem compensação, nós não tivemos compensação de nada. Você lembra na pandemia, alguém lembrou que existia o Amazonas, existia o Amapá? Houve uma nuvem cinza em cima da gente. Vê se a Greta falou lá que nós vamos ajudar o Amapá. Você viu algum famoso de palco ou de passarela fazendo um show para atender o Amazonas? Para atender lá quando faltou oxigênio? Nada, eles não querem saber da gente. Por isso que eu falo sempre, nós, amazônicos, amapaenses, temos que usar racionalmente o que é nosso. E é isso que eu prego, que nós usemos as nossas riquezas para o bem do nosso povo. Claro, usando racionalmente. Ninguém quer destruir nada aqui. São Paulo só tem 4% de sua floresta. 4%. Os índios lá no São Paulo têm 4 mil hectares. Como que nós vamos fazer para identificar os nossos adversários? Como que vamos identificar os adversários para poder alcançarmos o êxito? A política ambiental do mundo, que acham que a gente tem que ser escravo ambiental de todo mundo, e eu não concordo. Por isso que eu falo isso, por isso que eu estou buscando alternativas para a gente desenvolver e explorar racionalmente o que nós temos. No caso da Costa do Amapá, que tem a maior reserva de gás e petróleo, é uma plataforma de petróleo, uma plataforma esponjosa que vai do Amapá, Suriname, aliás, do Amapá, Caiena, Suriname, até a Venezuela. Eles estão explorando lá e nós não podemos. Que absurdo isso. Estão chupando de canudinho o nosso petróleo lá, que é nosso. Essa plataforma foi criada há 400 milhões de anos aí, dos depósitos de hidrocarbonetos do Rio Amazonas, é uma foz, são 350 quilômetros. Então, houve o depósito de material orgânico que transformou em hidrocarbonetos. E nós temos que trabalhar isso. Daqui a 20 anos, esse petróleo não vale nada. Então, tem que explorar agora. Já tem prospecção, já tem tudo. É como na renca. Tem prospecção aí de 1970, que tem lá 1,7 trilhões de dólares do Instituto Hudson, que assessora o Pentágono nos Estados Unidos. Imagina isso, com nova prospecção, com nova prospecção que vai nos dar a real dimensão do que tem lá. Quanto vale isso?
Aí você acha que Estados Unidos, o Canadá, que devastaram tudo, eles querem que nós protejamos aqui para eles. Porque se nós explorarmos o petróleo, altera o mercado, altera o valor. Se nós explorarmos ouro, também. Se nós explorarmos o fósforo, só que tem que ter coragem política. Eu não tenho a caneta para fazer o decreto do presidente, mas eu estou convencendo o presidente da importância de se fazer isso para o bem do Brasil e principalmente para o bem do meu Amapá. Recentemente, essa semana agora, o Roberto Soares foi convidado para participar de um seminário internacional sobre a justiça eleitoral e o meio ambiente. Eu queria que o Roberto falasse um pouco, porque eu acredito que tem tudo a ver com o que nós estamos debatendo, que é levar cidadania àquele pequeno produtor. O TRE, eu até falava para o Roberto isso, você vê no período eleitoral, o TRE pega o barco, o naviozinho, a voadeira, e leva a urna nos mais distantes rincões do Brasil, para que o eleitor exerça o seu direito à cidadania. No entanto, o Estado brasileiro ele não é tão eficiente, é exatamente isso que o Roselito está falando, em levar o básico para o pequeno produtor. Eu queria que tu falasse sobre isso, Roberto. Realmente, o assunto tem alertado, sim, algumas autoridades e, fundamentalmente, alertou o pessoal do TRE, que estão com uma providência que acho muito louvável, que é a de esclarecer e levar até as bases o direito eleitoral, o esclarecimento sobre o direito eleitoral. De fato, temos conversado em algumas rodas a falta de institucionalização do garimpeiro, ou a forma de representatividade do garimpeiro, seja através de uma cooperativa, de um sindicato, de uma associação, enfim, ele acaba tendo essa ausência na sociedade por conta de vários fatores. Acuso principalmente o analfabetismo, mas temos outros fatores também que por aí. No caso, o garimpeiro, ou a classe que nós estamos defendendo, realmente somos independentes e a política se torna, assim, algo realmente muito importante. E através desse reconhecimento do poder do voto, do poder desse peso político que é o direito eleitoral, que é uma providência tomada pelo TRE, com todo o nosso apoio, com toda a nossa admiração pela manifestação dos juízes que estão planejando esse seminário internacional que visa esclarecer o direito eleitoral e o ambiental. É um trabalho que certamente sabemos, né, que será árduo, será um trabalho de muitas pesquisas, um trabalho de muitas informações, porque é de interesse realmente internacional, mas ficamos muito felizes que o TRE tenha tomado essa providência e tenha despertado realmente para o povo brasileiro perceber o instrumento, a ferramenta que tem em mãos, que é o próprio voto. Essa situação de formarmos a bancada, ou de termos pessoas que nos representem, realmente temos que ter condições, temos que buscar essas condições de cobrança, de cobrar de alguém que nos acompanhe. Por isso, muito louvável, realmente, aí, os nossos representantes aí do poder público, né, do TRE. E eu vejo que essa é uma grande porta aberta. Porque com isso pretendemos, dentro desse seminário, levar tecnologia, infraestrutura e, fundamentalmente, capacitação. Existe um problema na legislação quanto à fonte de biomassa, né? Como seria?
Isso seria uma fonte de biomassa tão pequena que não seria considerado agressão ambiental alguma. Tá? Por outro lado, nós podemos ter essa fonte inicial energética aí para dar início a esse processo. Pode ser uma hidrelétrica estacionária que vai trabalhar com água. E a caldeira não vai trabalhar com biomassa, ela vai trabalhar com fogo eletrônico. Tá? Fogo eletrônico. Ela vai produzir sua energia e essa energia vai retroalimentar o sistema de aquecimento, certo? Com muita eficiência. Tá certo? Parabéns. Muito bem explicado. Nós fizemos a seguinte colocação porque a gente sabe que... mas tem algo favorável ao minerador. Se o minerador está licenciado, se ele tem a licença mineira, ele pode fazer o corte raso. Ele podendo fazer a supressão vegetal, o corte raso, ele vai ter material suficiente, concordo contigo, verdadeiramente, vai ter o volume adequado para dar esse start aí. E a partir desse start, o sistema vai funcionar ininterruptamente. Ele pode trabalhar isso 24 horas por dia, não vai ter interrupção. Faltou biomassa. É contínuo, então. O senhor é o nosso Tesla do Amapá. A gente está aqui para pensar muito. Eu analiso muito, vejo muito, penso muito e sou, assim, observador, bastante observador naquilo que se pode fazer para melhorar. Outra coisa, Beto, vou falar para o Beto agora e para o Marvuli também, a questão ambiental, e para o Beto, que é da área de mineração aí, a questão dos moinhos. Logo no início, nós falamos dos moinhos, certo? Eu desenvolvi um sistema de moagem, não está pronto ainda, preciso investir, tem que trabalhar em cima disso, mas a pedra, quando ela é moída no garimpo, o sistema lá, a terra de garimpo, quando ela passa pelo moinho, ela não moe toda. Esse sistema de moinho que está aí não moe toda a pedra. Ela deixa um rejeito muito grande, por isso existem as bacias de rejeito, certo? As bacias de rejeito estão levando, o pessoal tira 60% do ouro, 40% vai para a bacia de rejeito, ou 30%, pelo menos assim, dizendo. Nesse sistema de moagem, a pedra vira pó, tipo talco, entendeu? Vamos falar de uma poeira bem fina, tá? Ou de uma pedra, normalmente tem pedras brancas lá em garimpos, tem pedras mais escuras, tem pedra preta, e elas viram pó, mas um pó muito fino, como se fosse um trigo. Então, eu fiz um teste com depois dessa moagem, um teste in vitro, que eu queria dizer assim, né? E depois de sacudido esse pó com azogue, o catalisador seria azogue, o catalisador desse ouro, que é comum o garimpeiro usar. Eu sou contra o uso de cianeto, extremamente. Vai para o rio. O azogue que você fala é o mercúrio. Isso. O mercúrio, o azogue, ele pode ser queimado e reaproveitado. O cianeto não pode ser aproveitado. Entendeu? Então, eu sou contra o uso de cianeto. Doutor, e o tal do circuito fechado, cianetação por circuito fechado? Isso. Só que depois que isso vai para o meio ambiente, ele vai matando peixe, vai trazendo doenças a quem bebe a água lá muito mais na frente, no rio. E o azogue não. O azogue, ele pode... O ferro líquido, que nós chamamos de azogue, ele pode ser queimado e até reaproveitado. Tá? E o aproveitamento desse sistema de moagem, A questão do mercúrio, do cianeto, na verdade, nós temos aí várias soluções já e podemos já estudá-las aí no futuro. Mas, Léo, me conte uma coisa, essa moagem que você está falando é como o galga? Ele moe e também ele arrasta para moer, para tornar o pó? É como o de galga? Tá, deixa eu te falar. Eu fiz um moinho com 3 estágios. O primeiro em cima vai a primeira moagem. Em 3.600 rotações. Tá? Com um martelo não de atravessado na haste, e sim de comprido. Tá? Doutor Tesla. Paralelo. Então, ele passa com muito mais rapidez e pega a pedra com muito mais precisão, porque não bate só uma vez na pedra, vai bater várias vezes. E vai derramar para o segundo estágio. O segundo estágio
O segundo estágio vai fazer isso de novo com 5.000 rotações, 5 a 6.000 rotações, tá? E o terceiro estágio com 10.000 rotações. Então, doutor, desculpa interromper. Então, nesse caso, o senhor está suprimindo o moinho de bola, né? Suprimindo o moinho de bola. Entendeu? Parabéns. A gente poderia dizer que o Brasil é um país de ponta quando se trata na tecnologia da extração mineral em todos os seus âmbitos. É um país de ponta ou ainda é mediano ou ainda tem que aprender? O país ele só vai aprender com conhecimento de outras empresas de porte que tenha essa visão, entendeu? Que muitas vezes as pessoas ficam presas num mundo pequeno, entendeu? Esquece que o mundo é grande. As tecnologias estão aí. Eu tenho até estou fazendo um trabalho em relação à biomassa, entendeu? E nós temos essa tecnologia em ponta que veio da Alemanha, veio da Itália, com esse conhecimento, entendeu? Que pode ser aplicado em qualquer região, a produção de energia elétrica. O Remo, ele já está sabendo, eu conversei sobre esse assunto com ele, que nós temos potencial de produzir energia elétrica em qualquer campo do Brasil. Independente com a crise hídrica que está acontecendo aí, entendeu? A falta de água que está destruindo tudo, a energia, o preço da energia elétrica cara. Então, tudo tem que a tecnologia de avanço, entendeu? Que vai fazer com que o Brasil saia dessa situação. Muitas vezes você utiliza termoelétricas, que é caro a energia elétrica, entendeu? O Brasil hoje está um colapso em termoelétrica utilizando, entendeu? O combustível, o diesel, né, o biodiesel, tudo é caro. Então, o que acontece? Nós temos um potencial sustentável que vai fazer com que tenha o selo de garantia, o selo verde, dentro do processo de produção, entendeu? O selo verde, você pode negociar qualquer área do mundo. Só se apresentar um equipamento que atenda a necessidade, confiabilidade, entendeu? Dentro do processo. A curva da banheira é uma curva que você vai mostrar toda a situação. Eu até passei para o Remo sobre essa curva. Você vê o início, intermediário e o fim do processo dos equipamentos. Então, o que acontece? A falta dessa confiabilidade vai fazer com que caia o processo. Aí você tem perdas grandes em cima da degradação, entendeu? Que você não vai ter um estudo de análise de falhas que vai fazer melhorar a qualidade, entendeu? Com um processo de produção dentro do foco, né? De produção da mineração. É uma coisa importante que a Petrobras, eles cuidam muito da qualidade ambiental, entendeu? Você jogar uma gota de óleo, existe tecnologia de retirar esse óleo que cai no mar, que cai nas terras, entendeu? São tudo recuperados. Não pode ser colocado, porque existe multas gigantescas em cima desse processo de poluição ambiental. Então, a mineração tem que começar a fazer análise para fazer com que tenha uma qualidade melhor dentro do processo. Caso que a confiabilidade de equipamentos é um negócio fabuloso, entendeu? Que muitas vezes uma falha no equipamento você pode ter um prejuízo enorme dentro do processo. Então, a energia elétrica, o que o Remo estava falando, é um negócio fabuloso. Isso já tem tecnologias que vêm da Alemanha, entendeu? Esse conhecimento, que nós temos uma equipe que está fazendo um estudo, tanto em Mato Grosso, entendeu? Tanto no Paraná, entendeu? Existem estudos, até a Itaipu, Binacional, entendeu? Tem colegas que trabalham lá, eles passam essa tecnologia para mim, entendeu? Para a gente desenvolver esse trabalho, entendeu? E tem muita coisa que pode ser colocada em prática com confiabilidade de equipamentos, entendeu? Então, são coisas que, quando quebra o equipamento, o que acontece com o responsável? Ele entra em pânico, vou ter perda, vai reclamar, tem pessoas paradas, olha o prejuízo. Então, é isso que é o foco da confiabilidade de equipamentos. Que temos que ter aqui uma garantia que o equipamento opere stand-by para atender qualquer necessidade,
sem perda, um gerador de energia, deu pane em uma plataforma de petróleo, ou o prejuízo enorme que tem. Então, é isso que eu falo com você. A tecnologia tem que ter evolução com troca de informações, entendeu? Porque os pequenos mineradores não têm. Ele quer saber tirar ali o produto dele, mas o final do produto que é importante você ter uma confiabilidade que não vai poluir o meio ambiente, que vai fazer com que tenha um selo verde para atender à vinda no mercado, entendeu? Internacional. Vê a possibilidade de ter uma reforma no INCRA, no próprio INCRA, da mesma maneira que existe essa preocupação com o pequeno agricultor, esse assentamento com o pequeno agricultor. O próprio INCRA ou um outro órgão com essa mesma performance do INCRA, o órgão da União com essa mesma performance de formação e tudo mais, não com a ineficiência do INCRA, mas com uma eficiência melhor na área da mineração. Esse assentamento de garimpeiros, mas de uma forma planejada, que tenhamos um INCRA competente, o INCRA não, o departamento feito, o INCRA competente. O senhor vê essa possibilidade? O INCRA nunca teve competência nas terras daqui, para começar. Eu digo assim, não teve, mas o organismo era para ter. Se tivermos um organismo desse, um órgão formado para assentamento do garimpeiro, seja artesão, seja de pequeno porte. Se houver como viabilidade, ou com o próprio INCRA, ou formar um novo organismo que faça o assentamento do garimpeiro? Professor Roberto, primeira coisa, né? Eu vivenciei a reforma agrária no Amapá, até escrevi a minha dissertação no mestrado sobre a reforma agrária, porque eu vivenciei a reforma agrária do Mato Grosso. Lá todo mundo tinha título, matrícula no cartório de imóveis. Eu trabalhei no Banco da Amazônia, era o chefe da carteira agrícola lá. E na cidade que eu cheguei não tinha nada. A cidade explodiu, porque nós tínhamos recursos de fomento oficial para as pessoas trabalharem, porque ninguém trabalha a terra. Você precisa do braço forte do agricultor, você precisa da terra fértil e você precisa do capital. Você não compra o trator, você não põe semente, fertilizante, nem nada, você não prepara a terra sem capital. Então, eu vejo que a imprensa tem feito várias denúncias, mas eu não estou conseguindo perceber o alcance dessas denúncias. E temos sido aterrorizados, né, com essa série de denúncias que a imprensa tem feito. Mas não estamos alcançando esse êxito com as denúncias. Qual o seu ponto de vista? Como poderíamos fazer com que a imprensa alcançasse a eficiência através dessas denúncias que fazemos? Exato. A imprensa, querido Beto Soares, ela tem que deixar de ser manipulada, porque hoje ela é manipulada pelo poder financeiro de quem está lá em cima, lá no poder, né? Quem está governando o Estado, os homens e mulheres que estão lá no poder máximo do Estado ou da República, né? Essa imprensa sobrevive desse tipo de coisa, né? Ela divulga aquilo que é do interesse não da população, mas do interesse do dono do veículo de comunicação. Graças a Deus que hoje nós temos as redes sociais. As redes sociais fazem levar a informação que nós estamos trazendo agora, por exemplo, para a população do Brasil inteiro. Se você quiser levar uma informação dessa, e o Jefferson sabe disso, que nós estamos tratando aqui para um público inalcançável, ninguém consegue por meio da mídia tradicional, porque eles não nos permitem falar aquilo que deveria ser dito. Eles permitem que seja dito aquilo que o dono da mídia quer que seja dito, o empresário que comanda a mídia quer que seja dito, que o empresário está recebendo para isso. No momento em que houver essa liberdade de imprensa, meu caro Beto, aí nós vamos mostrar para o Brasil que a realidade é completamente diferente. Esse beneficiamento, né, da pequena mineração, os equipamentos sugeridos para essa pequena mineração, para essa atividade, existe algum produto já desenvolvido, um kit, ou equipamentos assim que temos sugestões a fazer para o setor? Certo.
A parte de beneficiamento, que é aquela principal, né, onde você vai separar o minério propriamente dito do rejeito, eles têm tecnologicamente avanços. Agora, depende muito do minério que você está explorando. As pequenas mineradoras, geralmente as lavras garimpeiras, elas têm a mineração de ouro como o principal elemento a ser explorado, né? Na mineração de ouro, existem, claro, avanços nesses equipamentos, nessas máquinas que fazem o beneficiamento. Mas, infelizmente, os pequenos mineradores não conseguem acompanhar. Eles ainda estão trabalhando com uma tecnologia muito rudimentar. E, com isso, o que acarreta é que eles têm uma recuperação do minério muito menor do que se trabalhasse com uma tecnologia mais avançada. Construindo a mineração do futuro. Construindo a mineração do futuro. O que vem a ser isso, Adilson? Primeiro, nós temos que pensar que, embora o Brasil seja uma potência em várias áreas, né, com a mineração, como também nós temos um parque metalúrgico muito extenso, vasto, na área de mecânica, elétrica, etc., a mineração ela também contribui bastante para o nosso PIB, o nosso conhecimento tecnológico, né? E, diferentemente aí da área do agronegócio, né, o minério ele não te dá 2 safras, né? Você consegue plantar o feijão, você consegue plantar o milho, a soja, etc., mas o minério você tem que aproveitá-lo da melhor maneira possível, né? Ou seja, recuperar tudo que você possa, tendo, obviamente, uma relação custo-benefício otimizado, né? Porque existem processos que você consegue obter o metal, né, processar o minério, mas, no entanto, são os custos que são inviáveis, né? Mas, então, a gente sempre pensa estar fazendo da mineração que ela possa dar o máximo de si em seus processos, ok? Então, esse é o objetivo maior nosso aqui. No Brasil. Não basta ter as ações, ter os movimentos, como você sempre vem falando, se não tiver por trás um arcabouço político que dê suporte à mineração no Brasil. E a gente sabe que é uma atividade inerente a todo brasileiro. É aquela situação de, por exemplo, o cimento, o cal, a tinta que você pinta a sua casa. São coisas básicas que parece que as pessoas não percebem. Porque quando se trata de mineração, Roberto, me parece que vem sempre a palavra ouro. É sempre ouro, ouro, ouro. E não é, né, Roberto? Perfeito. Bom, a mineração realmente é um assunto, para a população brasileira, é um assunto novo, embora permanente no Brasil, né? Desde que o Brasil foi descoberto, o grande negócio que tivemos no Brasil sempre foi mineração. E, bom, na verdade, o que nós estamos precisando aí parece que é pó de rocha. Vamos discutir isso no futuro, né? Agora parece que a tecnologia, por conta dessas necessidades, então, virá aqui, pelo menos parece que agora teremos uma permissão para aplicar tecnologia adequada na exploração. O que me assusta um pouco é a ambição, né, nesse sentido. A ambição que poderá ocorrer, eu penso, de uma forma mal planejada, né, e sem uma devida fiscalização, uma devida, enfim, um plano, né, um plano diretor, um plano bem estudado. Assim, com certeza tem seus benefícios, sim. Da forma que realmente está essa briga, essa intriga, essa discussão do que é certo, o que é errado, quem manda, quem desmanda, e se faz ou se não faz, na verdade, essa discussão é muito improdutiva. Essa discussão não leva a lugar algum. O que temos que verificar é a nossa independência econômica, a nossa independência de trabalho e, fundamentalmente, nossa liberdade, nossa liberdade de tirar proveito dos minérios que temos no nosso subsolo, né? E solo também. Então, Roberto, você tem falado muito sobre o plano diretor.
no decorrer de todos os programas do Progresso Mineral, aqui na TV MZ e no programa Progresso Mineral, você tem pontuado isso com muita categoria, um plano diretor. Eu gostaria de lhe pedir que você esclarecesse para o nosso público que está assistindo agora o que é esse plano diretor. Onde é que ele se encaixa, por exemplo, na exploração mineral em terras indígenas, que é o nosso tema de hoje? Perfeito. Esse plano diretor é um plano de ocupação. É basicamente o papel que o INCRA deveria ter aplicado, o papel que ele aplicou como assentamento, e acabou, obviamente, para todo mundo ver, um trabalho mal feito, um trabalho mal aplicado. Mas se fosse alguma coisa bem feita, teríamos hoje grandes resultados e maravilhosos. Na verdade, foi tratado de uma forma muito por descaso, muito a descaso, e não conheço nenhum assentamento que tenha sido com êxito. E vejo que a ANM, fazendo tais exigências, acaba levando esse mesmo público, da forma que o INCRA levou, o público do pequeno agricultor, a uma falência praticamente, né? A ANM, praticamente com as exigências, vai levar esse pequeno produtor da mineração também à falência. O que eu sugiro é um plano diretor de assentamento verdadeiramente. Estudar a área, modular a área, ter um plano ali de implantação de uma escola, implantação de postos de saúde, ter uma logística bem planejada e ter uma assistência ali total para que a atividade seja exercida com êxito e com qualidade. Então, o plano diretor seria esse, de escolher uma área e fazer o assentamento do garimpeiro com dignidade, oferecendo tecnologia, oferecendo escola e oferecendo financiamento. Basicamente, Jefferson, é esse. Obviamente que deveremos, então, detalhar esse plano diretor quanto à localidade, quanto ao tamanho das áreas, o tipo de equipamento, a intenção de exploração, a profundidade a ser explorada. Então, tudo isso, óbvio, que é analisado pelos técnicos, para quem estaria formando esse plano diretor. Mas, basicamente, seria este trabalho de assentamento do garimpeiro.